Olá, tudo bem? Aqui é o Arthur e vamos entrar agora em mais uma aula falando ainda sobre usos do BIM na fase de planejamento. Dessa vez trazendo um conceito novo de técnicas de ensino e aprendizagem que são os mapas mentais. Eu vou estar compartilhando esse mapa mental com você e aí você vai me falar aqui abaixo, tá, ao final dessa aula, se você prefere os slides ou os mapas mentais. Cada pessoa tem o seu gosto, mas em forma de aprendizado costuma-se preferir os mapas mentais, porque eles trabalham exatamente da forma como o nosso cérebro funciona, que é através de associações e não através de listas ou um sequenciamento, como é o caso de livros, até textos e anotações que a gente faz, eles não estão diretamente associados. E no mapa mental tudo tem a sua associação. Então eu prefiro bastante trabalhar com mapas mentais e a gente vai utilizar isso para entender um pouco sobre a questão de programação espacial, que é um aí dos nossos usos do BIM na fase de planejamento. A gente já falou um pouco sobre estimativa de custos, a gente já viu modelagem de condições existentes utilizando drone, também poderia ser feita essa modelagem de condições existentes através da topografia convencional, mas acredito que a grande maioria já tenha conhecimento sobre isso. No Revit, lá para quem não souber ainda, nas aulas do Eric ele ensina que é só a gente fazer a importação dessa topografia e linkar diretamente com o sistema de topografia do Revit, que ele vai criar, né, aquele mapa para a gente. Então, avançando aqui sobre programação espacial, eu vou começar com o básico, né, que é exatamente a descrição. O que é programação espacial, Arthur? Que uso do BIM é esse? O que é que eu vou estar trabalhando com isso? Bem, programação espacial é um processo no qual um software de análise espacial é usado para validar o design de forma eficiente e precisa com relação aos requerimentos espaciais do proprietário. O modelo BIM desenvolvido permite à equipe analisar os espaços e entender a complexidade dos padrões do espaço e regulamentações. Decisões críticas são feitas nessa fase de design e trazem grande valor ao projeto quando necessidades e opções são discutidas com o cliente e a melhor abordagem é analisada. Então, basicamente, a gente está falando ainda de etapas anteriores, etapas de planejamento. Então, esse é um momento no qual a gente vai sentar com o cliente, aquela fase de escopo, né, de briefing, e ele vai falar, olha, eu queria algo mais ou menos assim, assado, pensando aqui em forma de escritório de arquitetura, tá? Claro que existem vários profissionais de diferentes áreas aqui no nosso corpo discente, mas vamos analisar aqui uma conversa, né, direta ali entre arquiteto e entre esse profissional, que é o proprietário que vai estar requisitando esse novo projeto. Então, qual é o valor de utilizar isso com o BIM? Não é que a programação ela surgiu com o BIM, essa questão de análise de áreas de programação, ela surgiu com o BIM. Na verdade, desde quando a arquitetura foi criada, isso estava intrínseco, tá, no processo. Só que o BIM ele nos permite ter uma verificação dessa análise de forma muito mais ágil e rápida. E é isso que a gente vai estar vendo aqui nessa aula. Eu vou mostrar um pouco de como é que o Revit faz isso. De algumas formas, vou mostrar também alguns materiais, como por exemplo o manual da GSA para a validação de normas que eles utilizam para esse uso do BIM específico. E aí lembrando que a gente tem que iniciar com o fim em mente. Então eu vou começar um projeto em BIM. Será que eu preciso dessa análise de áreas? Às vezes não, às vezes sim. Então é importante que a gente dedique um pouco de tempo entendendo esses fundamentos. Eu sei que todo mundo deve estar muito ansioso para começar a fazer modelagem, começar a fazer projetos, começar a fazer trabalho integrado, mas essa fase conceitual inicial é muito importante para dar esse embasamento, esse fundamento, para que a gente lá na frente, quando eu começar a falar no BEP, olha pessoal, aqui a gente vai usar a questão de análise de programação de áreas. Você já tem que estar com isso em mente e entender o que aqui significa. Então vamos destrinchar isso aqui com carinho e lá na frente a gente volta a fazer menção a esses tópicos que estamos abordando. Então o valor potencial desse uso é exatamente a avaliação eficiente e precisa da performance de design com relação aos requerimentos espaciais do proprietário. E quais os recursos necessários para que a gente faça isso? O que é que a gente precisa, né? Eu estou mantendo essa sequência como especificada pelo manual da Universidade Estadual da Pensilvânia para que a gente tenha uma base padrão para seguir. Então, basicamente, a gente precisa de um software de design autoral, que pode ser o Revit, pode ser o Allplan, o Ecosym, o ArchiCAD, o Vectorworks. No nosso caso aqui, a gente vai estar utilizando o Revit para apresentar isso para vocês. Se vocês utilizam outro software, vai ser o mesmo processo, né? Só os botões que vão mudar, a forma de trabalho é um pouco diferente, mas eles são bem similares nesse aspecto. E quais são as habilidades de equipe necessárias, tá? Vou até acrescentar aqui algo que faltou. Basicamente, você tem que saber manipular, navegar e visualizar um modelo BIM. Então, para quem ainda não sabe trabalhar com Revit, por exemplo, a gente vai estar fornecendo algumas aulas
básica de Raft, mas vocês têm que correr atrás disso, tá? Porque é muito importante entender pelo menos o básico da manipulação e navegação desses modelos, mesmo que você não vá estar trabalhando diretamente com isso. É o caso de alguns alunos aqui, que eles são proprietários de empresas, são profissionais que eles vão estar gerenciando aquilo, mas não vão estar exatamente modelando no dia a dia. Mas é importante que eles saibam pelo menos o básico, para que eles saibam basicamente como requisitar informações e como se comunicar com seus modeladores. Então, um dos materiais de referência que a gente vai ter aqui é exatamente esse manual da GSA, é o Beam Guide, e ele está em anexo, inclusive, nas aulas do curso, mas eu sei que você não tem tempo para ficar vendo todos os manuais que eu coloco aqui em anexo, seria muita coisa. Então, a gente destrincha aqui, basicamente, os pontos principais para trazer para você, basicamente, essa extração da nata, né, do que a gente vai estar utilizando com mais prioridade aqui dentro do nosso curso, e aí, de acordo com o seu interesse, você vai investigar um pouco mais ou menos cada um desses tópicos. Então, dentro do Raft, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que a gente pode utilizar para trabalhar com isso e ter tomada de decisão, que é, por exemplo, a questão de esquemas de área, métodos de cálculos de área, como a gente já começou a ver lá nas massas para estimativas de custo, e aí elementos dentro de área, então Room Calculation Point, coisas desse tipo. Então vamos abrir aqui só esse guia, né, da GSA, porque tem algumas informações importantes aqui, e eu queria trazer um pouco essa abordagem para vocês entenderem a importância de ter essa padronização e esses requerimentos para essa parte de áreas, né, de gestão de áreas. A GSA, pessoal, para quem não conhece, é o órgão governamental nos Estados Unidos da América que gerencia basicamente todas as obras públicas, a grande maioria, né, das obras públicas do país. E eles têm aí um gerenciamento de mais de 370 milhões de pés quadrados, é a fórmula que eles utilizam lá, né, que isso daria mais ou menos um pouco mais de 34 milhões de metros quadrados. Então é muita edificação, tá? E todos esses projetos que passam pela mão da GSA tem que ter um padrão, porque se não tiver um padrão vai ficar muito complicado, tá? E além disso, precisa ter um sistema que facilite a automação. Padrão de quê, Arthur? A gente está falando aqui de análise de áreas. Um padrão de nomenclatura de ambientes, por exemplo. Então eu posso fazer a nomenclatura de um banheiro como WC. Outro modelador pode fazer BWC. Outro modelador pode colocar banheiro e assim vai. Então, se a gente não tiver, basicamente, um padrão para isso, pode ficar muito complicado trazer essa informação depois para softwares. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com muitas... no mundo BIM, a gente tem muitas APIs. O que são APIs? São códigos de programação que eles fazem a união entre aplicativos. Então, por exemplo, eu poderia estar utilizando a API do Excel para trazer dados do Revit para o Excel. Eu poderia estar utilizando a API do Revit para trazer dados do, Dynamo, para trazer dados de uma planilha que eu tenho no Word, desculpe, não planilha, um documento que eu tenho no Word para dentro do Revit. Então, se a gente não tiver uma comunicação padrão para que o código de programação entenda essa linguagem, a gente vai perder muito com isso. Então, um exemplo que eu queria trazer para vocês, eu assisti essa semana uma palestra das novas normas aqui da Austrália, normas de construção, e um dos caras que estava dando essa palestra, ele era do corpo organizador dessa norma, e ele falou, olha, muitas das coisas que a gente atualizou na norma são basicamente para que os computadores consigam entender o que tinha de informação lá, ou seja, o formato das tabelas mudou para que computadores e APIs consigam captar essa informação daquele processo, daquela tabela e utilizar isso de alguma forma. Então, nesse guia da GSA, ele tem basicamente uma convenção de nomenclatura de espaços. Qual é essa convenção? Nos Estados Unidos, tá? Tem duas que eles utilizam para isso. Uma é a STM, que é a Uniformity, que faz uma lista de classificação de espaços, de materiais, de tipos, né, de classificações de empreendimentos, de buildings, e a gente tem a SNI BUMA, né, que é mais para a questão de aluguéis. Então, a GSA, como eles fazem o gerenciamento desses prédios nos Estados Unidos, eles precisam ter essas classificações, essas padronizações, para que tudo ocorra bem. No Brasil, a gente tem a norma, que é BIM, né, que já está em vigor, e ela tem algumas classificações também que podem ser consultadas e futuramente a gente pode destrinchar essa norma com mais calma, tá?